Professor, o que vem a ser o êxodo rural? Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Professor, como assim? O processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Zona rural, cidade. Vamos lá, mais uma vez. O que foi o êxodo rural? Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Ou seja, então, o que foi o êxodo rural? O êxodo rural, pessoal, foi a saída de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades, certo? Simplificando aqui, assim, a grosso modo. O que foi o êxodo rural? Foi a saída de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades, certo? Agora, o que levou a acontecer o êxodo rural? Essa saída em massa de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades. A gente vai ver aqui, ó, um dos fatores que levou o êxodo rural mundo afora foi a mecanização do campo, ou seja, a chegada das máquinas. A gente já viu o que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural foi a saída de milhares de pessoas da zona rural, ou seja, do campo, em direção às cidades, indo para os centros urbanos, certo? Agora a gente está vendo aqui, ó, um dos fatores que levou o êxodo rural mundo afora foi a mecanização do campo, ou seja, a chegada das máquinas. O que provocou esse êxodo rural? Foi a mecanização do campo, foi a mecanização da zona rural. Professor, como assim a mecanização? Foi a chegada das máquinas no campo, na zona rural. A gente sabe que quando tem máquinas, precisa de pouca mão de obra. E a pouca mão de obra que precisa é o quê? Mão de obra qualificada.